Emerson Pansieri, notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, boa tarde, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Grande Ale, Léo e toda a nossa audiência. Ô, Cirilo, novidade hoje, o Cruzeiro liberou a informação importante sobre a recuperação de 2 atletas. O Matheus Vital passou por uma cirurgia no ombro, né? E o Arthur Gomes, que teve um edema na coxa esquerda. E eles estão fazendo atividades híbridas entre fisioterapia e preparação física na Toca da Raposa 2. O Vital, vamos colocar aqui, ó, já tem 1 mês mais ou menos sem jogar. Ele teve aquela lesão no duelo do dia, ele machucou no jogo do Vitória, e aí ele tem esse prazo para se recuperar ainda. E o Arthur Gomes, como eu disse, era uma situação um pouco mais simples, né? Já era uma situação um pouco mais fácil de ser resolvida. E aí, Cirilo, surge uma expectativa do próprio Arthur Gomes estar à disposição para o duelo contra o Cuiabá. Por quê? O Cruzeiro não joga esse fim de semana, né? Tem essa parada aí por conta da data FIFA, o time volta aos trabalhos na quinta-feira. Essa turma segue as atividades na Toca da Raposa. E quem sabe o Arthur Gomes sendo aí um jogador para também entrar nessa equipe do Cruzeiro, Cirilo. Boa, Pansieri. Ô, Ale, a falta que o Arthur Gomes faz atualmente a esse elenco do Cruzeiro, na sua visão, ao time titular, né? Porque ele é um titular absoluto, pelo menos é o que a escalação tem mostrado na maioria dos jogos, né? Pro que tem hoje o Cruzeiro, ele é um jogador importante, sim. Ele cumpre uma determinação tática que eu acho que pro esquema do Seabra é fundamental, né? Porque ele é um jogador que tenta dar profundidade, tenta jogar com habilidade, com velocidade, tentando buscar o fundo, e também faz um trabalho importante de recomposição no meio-campo, né? Então, tem um trabalho tático bem interessante, é um cara agudo e que acha até que no Cruzeiro ele viveu os seus melhores momentos na carreira, viu? No Santos ele não era muito festejado, muito comemorado, não, mas ele consegue ser bem útil, assim, pro Cruzeiro nesse atual momento. Acha até que ele deve ser, se o time realmente conseguir fazer essas contratações que a gente vem ouvindo, que está especulando, eu acho que ele deve cair. Mas nesse momento ele é um cara bem importante. Como você enxerga, Léo, o Arthur Gomes no elenco do Cruzeiro, e nos 2 jogos recentes ele foi substituído pelo Gabriel Veron. Foi a troca que o Seabra fez sem contar com o Arthur Gomes. O nível cai, o Arthur Gomes é um titular incontestável do Cruzeiro no momento. Como você observa, Léo? Hoje ele é titular incontestável no Cruzeiro, até mesmo porque ele não tem sombra, né? A sombra que ele deveria ter, ela não acontece, que é o Gabriel Veron. Teve momento que foi o Barreal, que acabou ficando um pouco mais para meio campo, principalmente, mas vai achando o seu lugar no elenco, o seu lugar no time. O Arthur Gomes é o único jogador do Cruzeiro, capaz de driblar, de quebrar linhas, de partir no 1 contra 1. Ah, mas o Matheus Pereira é o craque do time? Mas não é a característica do Matheus sair driblando. Ele sabe driblar? Sabe, mas não é. A característica dele é mais passe, a metida de bola, o chute de fora. Ele pensa mais. O Arthur Gomes, ele acontece. Então ele é o cara que pega a bola na linha lateral do campo e rabisca para cima do lateral e cria uma situação. Consegue uma falta, consegue um escanteio. Ele não tem outro jogador hoje. O Seabra não tem, porque ele deveria ter o Veron. Ele pode ter o Robert, mas não tem o poder do drible. Que hoje existem vários termos, né? O quebrador de linhas, é o vencedor do duelo 1 contra 1. É o cara que dribla, cara. Na linguagem mais popular, o cara que dibra. Desde que o futebol foi inventado em 1800, isso aí existe. Só mudar o nome. Só esqueceu da vitória pessoal, né? Tem vitória o pessoal cara é legal. que tem a vitória pessoal. Então, assim, o Arthur Gomes é esse cara. Ele é um craque driblando? Não. Mas ele é um bom jogador? E para o atual elenco do Cruzeiro, quem é bom jogador é imprescindível, porque o time é cheio de jogadores medianos. Então aquele que é bom faz muita falta. E o Vital, Léo? O Vital ainda tá no Cruzeiro? Está recuperando-se, como disse o Pansieri, está na transição. Eu tô perguntando, viu, Vital, e não é depreciando você de maneira alguma. Eu tô perguntando é porque não consegue emplacar, cara. Sabe? Toda hora o Vital tem um problema físico. E o Matheus Vital é um bom jogador. Ele entra nesse rol do Arthur Gomes, sabe? O Matheus Vital é um grande jogador? Na minha opinião, não.
Mas ele é um jogador mediano? Não, acho que ele é um bom jogador. Um cara que entrega bem, que taticamente funciona pro time, que tem suas virtudes com a bola, né? Sabe meter uma bola pro atacante, tem um drible. Mas o Vital todo dia tá machucado, mano. Todo dia o Vital tá machucado. É dia assim, 2 jogos. Você viu o Vital melhorou, começou, machuca. Você viu que o Matheus Pereira, inclusive, ficou melhor ali, porque tinha o Vital do lado, Vital machuca. Não, qualquer opção que o Cruzeiro tem, que desde o Larcamon já era o lado esquerdo, vai ali Arthur Gomes, o lado direito. Seria um cara de velocidade, um meia, não podia ser um meia, já que o William vai muito. Quem que é? Matheus Vital, machuca. Então, Cirilo, com todo respeito, eu não sei o que dizer do Matheus Vital, porque ele não joga. Ale Oliveira, o Léo Figueiredo está sendo muito crítico ao Matheus Vital ou não? É uma realidade, né? Infelizmente pro jogador é uma realidade, né? Porque o jogador, vamos lembrar que tudo isso começou porque ele gosta de jogar bola, né? Ninguém virou jogador de futebol porque gosta de ficar na fisioterapia. Isso é verdade. Aliás, o jogador, ele quer ver o jogador bravo é quando tem treino sem tocar na criança, né? Sem tocar na bola, né? Mas realmente ele não tem uma sequência e acho que seria muito importante, o Seabra falou sobre isso quando veio aqui no Bastidores, que cada vez que você tem oportunidade, você tem uma chance de mostrar à direção que você vale a pena. E naquela posição não precisa de ninguém, né? E aí o Vital vai perdendo espaço, não é no time titular, ele vai perdendo espaço no elenco. Porque ele não mostra se ele tem valor ou não, se ele pode ser útil ou não. Então é um prejuízo pro clube e também individualmente pro jogador. Siga, Pansieri. É engraçado, né? Essas coisas de futebol, assim, né? O Vital, quando ele tava começando nessa linha aí do Léo e do Ale, ele tava começando a tirar aquela imagem ruim dele, de vaia, de torcida pegando no pé, que aconteceu muito no Mineiro, isso é óbvio. Ele vai e machuca o ombro, né? E o ombro dele necessitava dessa parada, não tinha como falar, vou fazer um tratamento conservador. Não dava. Não dava para fazer um tratamento conservador, tinha que operar para que quando ele voltar, ele tenha aí a mobilidade e consiga fazer toda essa arrancada, né? Cabeceio, tudo isso usa o ombro, né? Você vai saltar, você acha que não usa o ombro, claro que usa. É para te dar até referência na hora de cair. Tudo isso é importante e faz parte aí da jogada de um atleta. Por isso, eles estão nesse trabalho híbrido, né? Que é a preparação física. Ele tem um estímulo físico e tem o trabalho de fisioterapia junto. Ele faz uma atividade de preparação na fisioterapia, depois tem um trabalho de preparação física, eles juntam e falam assim, melhorou, precisa cuidar disso, precisa cuidar daquilo. Por isso, como tem essa parada, né, no fim de semana, acho que dá para ter uma esperança em relação ao Arthur Gomes pro jogo do Cuiabá. Quinta-feira, às 7h da noite. Agora, Matheus Vital, acho que não. Aí vai ter mais um tempinho para ficar à disposição. Inclusive, Cirilo, na última jornada esportiva eu atualizava a situação também do Dineno. O Dineno que machucou, teve aquele problema muscular que foi ampliando, né? De um edema foi para uma lesão, de uma lesão foi para uma pubalgia, a necessidade da cirurgia que aconteceu, está fazendo toda a recuperação para que possa também fazer aquele cuidado e ter aquele cuidado no departamento de saúde do Cruzeiro, né? E aí fazendo toda essa etapa que é vencer a cirurgia, né? A cirurgia que é uma cirurgia também importante, por isso o jogador parando aí por pelo menos 3 meses sem o Dineno. Por que eu trouxe essa situação do Dineno? Para introduzir o assunto do Caio Jorge. O Cruzeiro ainda quer esse jogador, mas o Cruzeiro, Cirilo, ninguém confirma que é além do Caio Jorge outro centroavante. O Cruzeiro quer pelo menos mais um atacante, porque sabe que o Caio Jorge é jovem, o Caio Jorge vai ter aquela readaptação ao futebol brasileiro e de confiança, mas o Cruzeiro precisava também de um jogador que pudesse chegar para jogar, sabe? De pegar a camisa e falar, tô bem, pai, deixa eu ir pro jogo. Por isso que o Cruzeiro tá adotando essa cautela, né? Não tá falando, né? O Matos não fala, o Pedrinho não fala, quem cuida do futebol não fala, Dracena, Pelaipe, todo mundo caladinho. Por quê? O Cruzeiro trabalha nos bastidores. O nome do Arthur Cabral dá para ser levado em consideração demais. É caro demais, é muito caro. Mas ainda há o interesse para ir queimando etapas, né? Fez já a sondagem, já entendeu a situação do jogador,
já entendeu que o Benfica não estava muito afim de emprestar, mas se não aparecer situação melhor que essa, o Cruzeiro tá lá esperando. E o Caio Jorge, sim, o Cruzeiro fazendo uma proposta aí na casa de 3,5 milhões de euros para ter o jogador que é jovem ainda e ainda tem um poder de revenda. Mas certo é, ô Cirilo, dentro desse mapeamento que está sendo feito no Cruzeiro desde a compra do Pedro Lourenço, o Cruzeiro quer 2 atacantes, com certeza, porque viu que é uma carência no elenco, né? É uma carência nesse time do técnico Fernando Seabra, Cirilo. Sem dúvida, Emerson Pansieri. Falamos de atacante do lado do Atlético recentemente, né? No bloco anterior, o Atlético perdendo opções aí. O Cruzeiro tá precisando criar essas opções, né? Até porque, no caso do Atlético, você tá falando de um jogador que vem para ser reserva no ataque. No Cruzeiro, você tá falando de 2 para ser titular. Sim. Né? Então, realmente... A gente tem essa discussão aqui, né? Quem essa nova gestão contrataria do que a SAF contratou no começo do ano? Talvez o Lucas Romero só, e mais ninguém. É outro perfil, é outra visão, é outro tipo de pensamento do futebol, de investimento, né? E a perspectiva é positiva. É claro que não é fácil, né, Pan? Se você tá falando aí das especulações, o mercado é muito inflacionado. Você vai ver o salário dos caras, meu, você cai pra trás. O Cruzeiro foi ver o salário, por exemplo, do Rony, o Rústico. Quase caiu pra trás, meu amigo. Aliás, Rony Rústico é brincadeira, né? Aqui, mas o detalhe é o seguinte: vocês estão falando de Arthur Cabral, por exemplo, estão falando de Arthur Jorge. Caio Jorge, desculpa. O Caio, se ele sai do Brasil, ganha 100 mil reais e lá ele passa a ganhar 100 mil euros, V6 já vira 600, irmão. E talvez o cara não tenha evoluído nada pra voltar pra cá ganhando 6 vezes mais. Então, a dificuldade de mercado é a dificuldade da moeda, né? E o cara vai voltar recebendo em dólar, recebendo em euro ou libra, se ele for pra Inglaterra. A dificuldade é essa conversão, porque realmente, se o futebol brasileiro continuar tentando se equiparar, não tem SAF que salva, né, irmão? Não, até o Flamengo é quem mais tenta, né? E aí você vê que o Flamengo já conseguiu se reequilibrar financeiramente, então, mas eu tô dizendo, nesse nível, né? E olha que estou dizendo do Flamengo. Só que você pega no Flamengo, tem... Cara, deve ter uns 10 jogadores lá, ganham mais de 1 milhão, fácil. O Flamengo é outro nível. Fácil. Assim, No Palmeiras tem. O Alê citou o Rony Rústico aí, e o Dudu. O Dudu é 2 picanha. 2 conto por mês. O que eu acho só é a relação custo-benefício, né? Exato. Então. Também. O Hulk, o Dudu e o Pedro, esses caras, o Gomes. Eles entregam isso. Né? Pra eles o salário é justo. Exatamente. Né? Agora, você pegar o Rony e ganhar mais de uma picanha por mês, meu amigo, é loucura, né? O cara é reserva do, né? O que mais me preocupa no futebol brasileiro é essa ida do cara pra Europa e ele volta 6 meses depois ganhando 6 vezes mais, sabe? Sem ter feito nada pra que isso acontecesse. É o que normalmente acontece. Mas enfim, vamos ver, né? Como é que vai ser essa questão aí? Certamente é uma nova metodologia do Cruzeiro, como as notícias têm deixado claro. Eu acho que o Cruzeiro pode e deve estar mapeando, né? O Alexandre Matos é muito bom nisso. Os Caios Jorge, né? Não só ele, mas jogadores que saíram daqui mais jovens e que não conseguiram explodir na Europa e que muitas vezes estão em equipes que não tem tanto cartaz. O cara foi pra Bélgica, o cara foi... A Arábia hoje já não tem jeito, porque aí o valor do salário é loucura. Mas os caras que ficam um pouco escondidos ali, que não estouraram, que às vezes uma equipe grande contratou, mas já cedeu, já emprestou para outro time. Então eu acho que o Cruzeiro tem que buscar esses caras. Porque até no mercado brasileiro, Ciliro, se você for pegar um jogador que serve para o Cruzeiro hoje para fazer essa mudança de patamar, o Cruzeiro não vai tirar jogador importante do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, do Fluminense. Não vai tirar. Você vê que o Cruzeiro tentou o Keno. O Keno, que é ótimo jogador, mas que já é veterano, que tem um histórico de lesões. O Fluminense não quis vender. Júnior Santos. Porque quando... O Júnior Santos tem 30 anos. O Botafogo não quis vender. Então, você imagina buscar esses jogadores, o Keno, e eu uso esse exemplo porque quando o Fluminense contratou o Keno, o próprio Keno imaginou o quê? Esse é meu último grande contrato, né? Vou fazer aqui, vou jogar, conseguiu ser campeão da Libertadores. Não, o Fluminense podia ganhar dinheiro com o Keno ainda. Então, no mercado brasileiro, dificilmente vai ser fácil de mapear e de achar um jogador que venha ajudar o Cruzeiro a mudar de patamar. Então quer dizer que os outros times são do nível do Cruzeiro? Não. Muitos times estão em níveis superiores ao Cruzeiro. Mas esses times não abrem mão desses jogadores. Eles querem abrir mão desses jogadores por cifras da Europa. E o Cruzeiro não vai chegar com cifra da Europa. Então talvez seja o caminho
é repatriar jogadores que não estão com tanto cartaz na Europa ou em outros países, Rússia, sabe, por causa da guerra, Ucrânia, os caras querendo voltar e tudo. Tem que mapear esse mercado e achar essas oportunidades. Mesmo assim, vai ter que gastar. Mas não tem que gastar o que gastaria aqui dentro do Brasil mesmo. Para fechar esse primeiro tempo, Pansieri. Ô, Cirilo, o Cruzeiro que, por exemplo, tem um atleta, né, que é o Barreal. O Barreal ele veio emprestado, né, do Cincinnati, da Liga Norte-Americana. E aí o Cruzeiro até o fim do ano tem esse contrato de empréstimo com o jogador, mas ele vem ganhando, né, a titularidade nos últimos jogos. Foi aí uma aquisição ainda da era Ronaldo. E o Cruzeiro tem um tempinho pela frente. Muita gente pergunta, né, sobre essa questão do Barreal, sobre jogos, metas. Eu, pelo menos, sei que o Cruzeiro teria que desembolsar mais ou menos aí uns 5 milhões de dólares, né, para contratar esse jogador em definitivo. Vamos esperar como é que vai ser o rendimento dele. Estamos aí batendo o meio do ano para ver como é que vai ser esse rendimento do Barreal também até o fim da temporada. Mas é um jogador, Cirilo, que vem destacando. É um jogador que vem ganhando essa titularidade no Cruzeiro. Falávamos do Vital, interessante que ele entrou naquela vaga, né, que o Vital vinha sendo testado pelo Seabra, mas tem aí uma possibilidade também do Cruzeiro resolver essa história do Álvaro Barreal, argentino, revelado no Vélez, que hoje está no Cruzeiro. A gente segue apurando, tem essa questão do Mina, uma reunião provavelmente para amanhã, daqui a pouco eu trago mais no segundo tempo do Cruzeiro. Eu falei em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair, Cirilo!